Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma colagem da Disney e o tema escolhido é a Cinderela. Me conta aí se você gosta da Cinderela. Acho difícil não gostar de algum filme da Disney, né? Eu, pelo menos, acredito que eu gosto, se não de todos, da grande maioria. Lógico que eu tenho alguns preferidos, mas no geral eu acho eles bem bonitinhos. Então, eu vou usar para me ajudar esse livrinho aí que eu comprei no site da Amazon. Eu paguei em torno de 5, 6 reais. Eu tô achando que vale bem a pena, sim, para me ajudar nas colagens. Comprei de diversos personagens, como eu já citei. E eu escolhi essas duas folhas aí para mim utilizar nessa colagem. Eu vou fazer o recorte manualmente, né, das bordinhas, que eu quero utilizar só a Cinderela mesmo. Não vou colocar o cenário todo, né, senão acaba ocupando muito espaço e eu não consigo colocar outros elementos. Eu sempre gosto de fazer esse recorte assim manual. Acho que o estilo me agrada mais do que com a tesoura naquele recorte seco. Então, eu gosto quando fica mais picadinho. Então, eu só vou contornando a personagem mesmo e vou tirar o excesso do papel. Não jogo fora nem todos esses excessos. Alguns eu acabo guardando para ver se eu reaproveito. Mas, por enquanto, é isso. Então, eu queria pegar uma imagem dela que fosse antes, né, da transformação, ela lá mais simples, e depois alguma mais já com o vestido da Cinderela mesmo, né? Então, eu peguei também essa folha de livro, que na verdade é uma imitação, né? É de um kit da Shopee, que vem diversos. E eu quis utilizar ela para completar uma parte dessa folha, né? Pautada aí. Então, eu vou utilizar, como sempre, a cola bastão para me ajudar a fixar ela nesse caderno. Passo bem nas laterais e no centro para aderir bem ao caderno. Eu vou colocar ela mais ou menos no centro do caderno. Confesso que é uma experiência para ver se vai dar certo, porque eu gosto bastante de fazer colagens no meio para poder unir as duas páginas, né? Só que como esse caderno eu ainda não sinto muita firmeza nele, não tenho muita experiência com ele, eu fico com receio de ele quebrar, né? Ele soltar, porque ele é um pouquinho diferente, né? Então, vamos lá fazer essa experiência para ver se vai dar certo. E conforme for, eu vou conseguindo fazer mais colagens assim no centro, o que me agrada bastante, né? Gosto de fazer detalhes nas duas folhas, né, em lados opostos, mas também para variar eu gosto de colocar um pouquinho no centro para unir as duas folhas, né, dar uma ligação assim, que eu acho que fica legal. Esse outro bloco aí que eu peguei, eu comprei na Papel Retrô. Então, lá tem vários itens, assim, bem legais. E esse bloco aí de azulejos portugueses, eu achei muito lindo, assim. Então, eu queria utilizar, porque eu adoro tons em azul. E eu achei que ia combinar bem com a Cinderela. Ele tem uma folhinha mais grossa. Eu acredito que seja 150 gramas. Que ele é bem grossinho, assim, como se fosse um papel cartão. Mas eu gostei bastante, assim, a qualidade do material eu achei bem legal. E as cores eu achei lindas, né? Então tem ainda várias folhinhas aí que dá para utilizar em diversas colagens que vocês ainda vão ver por aqui. Eu não sabia ao certo como que eu queria colocar esse papel, mas eu fiz alguns recortes meio irregulares mesmo. Quis usar a parte de cima, né, que ela é um pouquinho mais escura, tem um tom mais forte do azul do que do branco. Então eu tô passando a cola bastão para me ajudar para fixar bem, que eu acho que nesse papel aí é uma boa escolha, a cola bastão. Quis colocar na lateral, que eu gosto, né, dessas, cobrir bem as lateraisinhas. Agora a parte de cima eu não queria colocar igual a parte de baixo, mas eu queria colocar um detalhe também desse papel. Então, eu só coloquei em cima e tô recortando o excesso, porque como ele é um papel cartão, ele não ia aderir bem, né, para fazer a junção das duas páginas, né, para ficar bem no centro. E eu queria que ficasse irregular mesmo, não queria que ficasse só o bico assim na lateral da folha, né? Eu queria colocar um pouquinho mais de azul na parte de cima, mas uma forma meio irregular. Vai sobrar bastante ainda desse papel aí, eu não vou utilizar ele todo, mas como vocês sabem, eu sempre guardo esses restinhos de papéis,
que eu sempre utilizo em novas colagens. Então, sobrou papelzinho, é sempre legal, né? A gente ter uma caixinha, um lugar reservado para a gente colocar esses excessos. E conforme a gente for fazendo as colagens, a gente vai procurando lá, né? Porque igual esse caderno aí pautado, como vocês sabem, eu gosto de cobrir o fundo todo. Então, cada papelzinho é sempre importante, né? Vale muito a pena para ajudar a gente a fazer esse retalho aí, né? Agora eu peguei esse papel aí, que ele é mais com pautas de música, né? Então eu quis colocar ele também, porque eu acho que remete bem aos filmes da Disney, acho que fica legal, né? Porque todos os filmes têm sempre bastante cantorias, assim, as músicas para ajudar no filme, né? Então acho que combina. Então, tô fazendo um recortes também irregulares. Eu medi mais ou menos ali por cima, como eu sempre digo, eu não meço certinho, eu só coloco em cima, faço uma dobrinha bem de leve assim com a mão e tiro o excesso com as mãos mesmo, fazendo o recorte bem irregular. Eu gosto desse estilo que fica, né? Mais tortinho mesmo, mais irregular. Não gosto das formas muito retas. Lógico que varia da colagem, né? Tem colagem que eu acho até mais interessante colocar assim mais retinho, mas quando eu faço essa junção aí de cobrir todo o fundo, né? Meio como se fosse uma manta de colagens que a gente vai fazendo, eu gosto que fique bem irregular mesmo. Então, acho que esses papéis aí super ajudam a gente nessas colagens, né? E o tom dele também bem neutro, né? Com esse fundo mais beijinho, com as letras mais suaves, assim. Acho que fica legal. Então, eu vou colocar também um pouco na outra lateral para cobrir bem aquele espaço em branco e também para fazer essa junção que eu gosto, né? Que faz remete um lado com o outro. Então, também vou passar a colinha bastão para me ajudar. Gosto de passar bem a cola bastão na parte que eu faço esse recorte, né? Porque senão, com o tempo, ela fica levantando. Então, eu sempre passo muita colinha bastão ali, né? E uso a minha base para não sujar o caderno. Às vezes acaba grudando um pouquinho nessa base, mas nada que vai estragar nosso trabalho. Me contem aí se vocês também já se aventuraram a fazer algum tipo de colagem da Disney. Eu gosto de saber quando vocês se inspiram nas minhas colagens para fazer as colagens de vocês. Acho muito legal isso. Adoro quando vocês vêm conversar comigo, seja pelo Instagram ou pelos comentários. Fico muito feliz com o retorno de vocês, falando que estão gostando das colagens. Então, muito legal isso e obrigado pelo carinho de todos. Eu vou pegar então mais um pedacinho desse papel aí para cobrir aquele espacinho em branco do caderno. Só fiz aquela dobrinha com a mão e tirei o excesso e vou fazer um remendo mesmo ali. Só para me ajudar e ficar mais coberto o fundo mesmo. As imagens que eu selecionei, elas são um pouco grandinhas, então já vão me ajudar bastante assim a cobrir, né, uma boa parte, mas sempre fica aparecendo um pouquinho, então eu gosto de cobrir, aproveitar, né, os pedaços de papeizinhos. Essa outra imagem aí que eu peguei, essa outra folha, também foi fazer o recorte manual dela. Ela já tem um tom bem mais escuro, assim, né, um azul bem mais forte. A minha dúvida era se eu ia colocar ela inteira, porém não ia caber no caderno, né, e como eu não queria colocar no centro, né, do caderno, então eu fiquei na dúvida o que eu ia fazer. Eu ia fazer o recorte também manual dela, tirar todas as bordinhas, porque eu gosto mais, mas fiquei na dúvida, né, como que eu ia usar essa imagem aí, que eu queria colocar tanto a fada madrinha quanto a Cinderela, né? Mas eu resolvi fazer o recorte dela, separar as duas e colocar elas próximas, porque realmente não ia conseguir colocar essa folha inteira, né, nenhuma parte do caderno e também não dava para unir as duas bem no centro, porque ia me faltar espaço para colocar outros elementos. Eu achei que ia ficar muito poluído, assim, muito apertadinho. Então, a melhor opção, no meu ponto de vista, foi essa. Então, vocês vão ver aí que eu vou fazer vários ajustezinhos, mas acabei gostando do resultado. O que estava mais dificultando é esse brilhozinho aí, né, da varinha da madrinha, que unia as duas, né, para mim rasgar. Então, tava me deixando com um pouco de dó de fazer isso, mas eu não tive muita escolha, então achei que a melhor saída ia ser isso mesmo. Então, acabei recortando, né, tirando os excessos aí e recordando todo o personagem
fazendo a voltinha dele. Acho bem legal também que as cores da Cinderela puxam até pro azul, assim, acho que fica bem bonito. Eu sou suspeita, assim, eu adoro azul, minha cor favorita. Então, adorei. Agora, adoro colocar elementos em azul também, mas também isso não me prende nas colagens, né? Eu adoro fazer colagens de vários tipos, assim. Até gosto de fazer coisas que fogem um pouco do meu alcance, assim, do meu ponto de vista, para me desafiar um pouquinho. Coisas bem diferentes, assim, que eu não tô acostumada. Acho que é isso, né? A gente tem que ter experiência de coisas diferentes, né? Eu tentando fazer agora com a Disney. E isso é uma experiência totalmente diferente para mim também, me desafia um pouco. E eu acho que quanto mais temas a gente colocar diferente, né? Sejam eles mais sérios, mais tradicionais, assim, de personagens misturando as coisas também, eu acho que tudo vale a pena, né? A gente tem que tentar, né? Se a gente não tenta, a gente nunca vai ter essa experiência, né? Seja ela satisfatória, né? Ou pelo menos o que vale é a experiência mesmo. Se você não ficar satisfeito com o resultado, mas pelo menos você tentou, você aprendeu com aquela colagem, né? Foi diferente para você, então tá tudo certo. Depois eu vi que essa imagem aí tinha na parte de trás, né? E ela tinha bastante espaço em azul ali. Eu resolvi tirar e tentar aproveitar na minha colagem, mesmo que não seja nada específico, assim, era mais justamente para me ajudar a cobrir esse fundo, né? E depois eu sobreponho com outras imagens, era mais para fazer uma base mesmo e disfarçar as linhas pautadas do caderno. Então eu até fiquei pensando que não ia dar muito certo isso, ia ficar meio esquisito quando eu colocasse a junção das personagens e tudo, mas eu resolvi arriscar e colocar para ver como é que ia ficar. Eu queria tentar aproveitar esse papel aí, nesse material, para não desperdiçar. Não queria pegar um papel diferente só para fazer esse espacinho aí. E eu achei que como ele tinha já as cores que eu estava utilizando, achei que não ia me incomodar, né? Depois eu colocava alguns elementos por cima para dar uma disfarçadinha, porque ali são só restos de imagens que ficaram, né? Mas eu resolvi fazer isso e reaproveitar os materiais mesmo. Mas o Art Journal é bom por causa disso, né? A gente pode ir reaproveitando o que a gente tem e fazendo a junção dos materiais, porque vai colando um em cima do outro e no final acaba dando certo, né? E a gente vai aprendendo, né? Como que a gente pode utilizar, como que fica legal, como que a gente prefere mais. Mas a gente tem que aproveitar os materiais, né? Então, tentar usar aí o máximo dos papeizinhos que for sobrando e não ficar só pegando papéis novos, né? E sempre sobrando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E a gente acabar utilizando e fazendo essa sobreposição aí. Porque às vezes a gente acaba colocando várias imagens em cima e o papel em si mesmo embaixo não fica nem tanta evidência dele, né? Então, é mais para fazer uma base mesmo. Confesso que de início eu achei que ia ficar bem estranho, né? Que eu falei, nossa, que é um pedaço do vestido que ficou, de alguma parte que eu já nem me recordo, e outro pedaço lá da varinha, né? Dos encantos dela. Então, foi fazendo essa junção aí, eu falei, nossa, depois eu não vou conseguir cobrir isso tudo, né? Mas vou dar uma disfarçadinha. Mas no final até que me agradou, assim, no geral. Então, eu tô passando bastante cola nas lateraisinhas aí também, para conseguir unir ele. Porque é sempre no meio do caderno que é mais preocupante, né? Porque conforme a gente abre e fecha as folhas, pode ser que dê uma soltadinha. Então, é sempre bom a gente reforçar esse centro aí. Aí, mexendo nas minhas coisas, eu lembrei desses dollies aí que eu tenho. Eu acabo nem utilizando muito eles. Então, como tem alguns parados aqui, eu resolvi pegar também para me ajudar já a cobrir aquele outro espacinho ali vago que tá, né, das pautas. Então, eu resolvi colocar ele e ver como é que ia ficar, né? Então, eu tô passando cola bastão. Talvez a cola bastão não seja a mais apropriada, né? Porque ele tem esses vazadinhos e acaba saindo um pouco nas laterais, mas no final dá tudo certo e a gente segue, né? Então, só peguei com a pinça para me ajudar ali. Vou firmando ele bem devagarinho ali nas lateraisinhas, mas ficou bom, fixou bem. E é só não passar muita cola, né?
para poder, porque senão a cola bastão também começa a sair aqueles pedacinhos e acaba sujando o caderno. Agora, com o fundo já bem cobertinho, eu resolvi colocar já as personagens. Então, eu vou colocar a Cinderela um pouco mais para cima, né, para ela ficar mais alta do que a madrinha, porque depois eu quero colocar alguns elementos ainda na parte de baixo. Então, eu tô passando cola também. Esses livros aí, ele tem uma textura meio plastificadinha assim, mas como se fosse aquele material de revista, né? Então, a cola adere bem também, fixa bem e não é tão sensível, né? Então, dá pra gente manusear assim com facilidade. Então, eu vou colocar bem rente ao meio do caderno ali e vou tentar colocar ela um pouquinho mais elevada na folha, né? Pra ficar como se fosse no centro da folha. Não chegando tanto em cima, mas deixando ainda um espacinho mais para baixo. Então, eu tô apertando bem para fixar ela. E vou fazer a mesma coisa na madrinha, né? Passar bem cola e vou fixar ela um pouquinho abaixo da Cinderela. Então, se você tá assistindo esse vídeo, gosta dos temas da Disney, convido vocês a assistirem os outros personagens que eu já gravei aqui no canal. Se você ainda não assistiu, né? Tem uma playlist com vários art journals que eu já fiz aqui no canal. Tem diversos temas diferentes, tanto os da Disney quanto mais tradicionais, né? Vintage, café, de outono. Então, tem vários temas. Então, tem sempre uma playlist ali que você pode assistir aos outros vídeos, né? E bater um papinho aqui comigo também durante as colagens. E caso vocês queiram sugerir algum tema, né, de colagem específico, assim, que vocês gostem, que vocês curtem, podem deixar nos comentários dos vídeos, que eu sempre leio os comentários, gosto bastante da interação de vocês e me inspira, né, nas variedades de temas para trazer aqui para vocês, sabendo que vocês estão gostando, que vocês querem ver aquele tema específico, né, e que vocês fazem as colagens comigo também. Acho bem legal. Agora já coloquei aí a outra imagem da Cinderela, né? Ainda com a roupa mais simples. E tô vendo ainda para cobrir os outros espaços aí e trazer mais elementos. Então, eu peguei essa imagem aí que eu tenho, né? É um adesivo com fundo transparente, que eu gosto bastante. De um castelo, assim, com tomzinho azul, que eu achei que ia combinar. Eu pensei em colocar ele ali na parte de cima, próximo da Cinderela. Porém, ele é bem grandinho, assim, não ia caber. Então, com cuidado, eu resolvi tirar um pouco a madrinha e colocar ela um pouquinho mais para baixo, para me sobrar espaço na parte de cima e conseguir colocar ele bem. E não precisar tirar nenhuma parte do castelo, né? Que dá até dó, assim. E ele é tão bonitinho. Então, deu certo. Eu consegui colocar ela um pouquinho mais para baixo. Só vou reforçar a cola bastão ainda ali, para poder aderir bem novamente a imagem na folha. E vou colocar já o castelo. Eu gosto de sempre citar os materiais que eu uso, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente utilizando, né? Vem na dúvida onde que eu consegui, como que eu comprei. Então, esse castelo também é um kit da Shopee. Eu vou ver se eu encontro o link, deixar aqui no primeiro comentário fixado, né? Eu sei que muita gente gosta. Às vezes vem me pedir também se eu ainda tenho o link de determinados materiais, né? Eu acho legal também. Eu gosto de, quando eu tô vendo algum vídeo assim, que eu gosto do material para poder saber como é que é, quanto que custa, né? Então, para quem faz colagens, eu acho que a gente ter essa visão de diversos materiais ajuda bastante também, né? Então, eu vou ver se eu ainda tenho o link e vou deixar aqui para vocês, para quem quiser aproveitar. Se eu não me engano, tem diversas cores também, mas eu comprei esse kit aí que é com azul. E eu achei ele bem bonito, assim. Eles aderem bem também na folha. O adesivo é muito bom. E o tamanho também eu gostei bastante. Ele veio nesse kit tamanhos variados, assim. Tem castelos maiores e um pouco menores no mesmo kit. E esse kit vem outros elementos também, mas no tom de azul. No caso dessa carruagem aí que eu peguei, também veio junto com esse castelo. Então, vem um kitzinho assim com diversas imagens diferentes, né? Sempre puxando pro tom de azul. E eu quero colocar também essa carruagem aí, né? Porque remete bem a Cinderela, eu achei que ia ficar legal. E essa outra imagem aí é um cardzinho, uma imagem como se fosse um pôster, né, da Cinderela, um pouco mais antigo. Eu gostei bastante também, ele é autoadesivo. Só tem uma bordinha preta aí,
que eu vou acabar tirando, que me incomoda um pouquinho. Mas nesse momento aí eu tô tentando ver onde que fica legal, onde que me agrada mais. Eu pensei em colocar ele no centro desse branco aí, só que eu queria colocar ele do outro lado, né, mais próximo da Cinderela, da madrinha ali. Então eu resolvi deixar ali para colocar algum outro elemento. Então esse cardzinho aí também eu comprei na Shopee com um kit que veio diversas imagens, não só da Cinderela, né, diversos personagens diferentes, que eu já comentei aqui em outras colagens que eu fiz da Disney. Então eu vou tirar essa bordinha preta, né, para poder não destoar muito assim, ficar mais neutro. E por eles serem assim autoadesivos também eu gostei bastante. A qualidade da impressão também é muito boa. E nessas colagens assim eu acho que tem me ajudado bastante. É legal essas imagens, né, com que remetem assim um pouquinho dos antigos, assim esses cartazes mais antigos. Eu sempre gosto de colocar nas minhas imagens também, variar um pouco os materiais. Então eu estava procurando aí nessa caixinha, são várias tags, alguma que eu pudesse completar ali, usar também para fazer algum tipo de sobreposição das imagens. Então eu achei essa daí que tem um tom azul mais clarinho também e resolvi separar ela para mim utilizar. E estava vendo se tinha alguma outra que eu podia aproveitar nessa colagem, né? Então, como eu disse, eu gosto de colocar algumas tags, alguns tickets diferentes, assim, não só as imagens, né, dos personagens, e sim variar um pouquinho, né? Porque como eu já comentei com vocês, eu gosto de fazer essa sobreposição de imagens, acho que fica mais interessante. Esse reloginho aí que eu peguei agora, que eu tô tentando soltar ele, eu imprimi ele em casa, então já estava assim nos meus materiais. Já tem bastante tempo, assim. Uma vez eu imprimi diversos desse reloginho aí desse tipo, né? Então eu achei ele lá perdidinho, achei que dava para aproveitar. Então resolvi já colar ele ali. Fiz a impressão na minha impressora mesmo em casa, num papel adesivo, que eu acho que vale a pena, né, para poder já ficar mais fácil fazendo papel adesivo. E também a qualidade eu acho que fica bem legal. Agora eu tô procurando algum outro material que eu pudesse completar, né, colocar na minha colagem para dar um destaque maior ali. Eu pensei nessas bordinhas aí, né, que elas fazem como se fosse uma moldura de um quadro, que fica mais interessante assim. Então eu pensei em colocar naquele posterzinho da Cinderela mais antigo para dar realmente um destaque para ele, né? Então aí também eu tô vendo se tem algum outro elemento daquele kit lá que eu falei, né, do castelo, da carruagem azulzinho. Então tava aí no meio dessas coisas esse kitzinho. Então tô vendo se tem mais algum elemento assim nesse tom que pudesse combinar, né, que eu pudesse utilizar nessa colagem aí. Como vocês podem ver, eu gosto desse tipo de material, né? Aí tem alguns desses adesivos, alguns kits diferentes. Então, conforme eu for utilizando na colagem, eu vou mostrando e falando para vocês. Agora eu vou utilizar essa moldura para dar um destaque, né, nesse posterzinho que eu comentei. Acho que fica legal assim, e também vou fazer a sobreposição em cima das outras imagens, né, das outros elementos que eu já coloquei na colagem. Acho que fica legal. Então tava fazendo um teste ali para ver. Aí eu sempre faço isso, né? Eu coloco, tiro, coloco em cima, às vezes deixo um tempinho ali para mim ver se me agrada, mas eu resolvi fazer a colagem dele mesmo, então já vou colocar, né? E ele como autoadesivo, não preciso passar cola, o que já é bem melhor. Então resolvi colocar naquela parte ali mesmo, que tem o fundo mais azuladinho e um pouquinho inclinado, né? Não coloquei reto, não gosto de colocar sempre muito retinho assim, gosto de fazer essa leve inclinaçãozinha. E essa moldura, ela não é autoadesiva, né? Então a gente tem que passar cola e eu sempre utilizo a cola bastão. Eu pego com a pinça, que vai me ajudar, né? Colocar em cima, né? Da onde eu preciso e ter mais precisão, né? Do lugar exato que eu quero colocar. Agora eu vou tentar ver onde que eu vou colocar aqueles outros elementos ali que eu deixei separadinho, né? E são do mesmo kit lá do castelo, então eles têm um fundo transparente. Tem que ver direitinho onde que vai colocar, porque como ele tem o fundo transparente, para não brigar muito. Então eu resolvi colocar essa tagzinha também para me ajudar, ter mais um fundo, né, para colocar sobreposto a imagem e também ficar
mais interessante, né? Fazer uma sobreposição. Então, também coloquei ela inclinadinha, ela também é autoadesiva, o que ajuda bastante. E resolvi colocar a carruagem aí sobreposta a ela. Esses adesivos aí, como ele tem o fundo transparente, se você for puxar igual um adesivo normal, pode ser que estrague a pontinha. Então, é mais legal você vir pela parte da frente dele e só puxando, né, com a voltinha do seu dedo, assim, para que ele grude no dedo e você consegue tirar mais facilmente e não estragar o material, né? Esse outro elemento agora que eu vou colocar, então ele é como se fosse uma poltrona, assim, real, com um tom em azul e meio douradinho. Então, eu tava na dúvida onde que eu ia colocar ela. Então, eu acabo sempre colocando em cima, tiro, coloco novamente. Eu queria colocar alguma coisa ali naquela parte azul, né, que eu fiz o remendo para disfarçar um pouquinho, mas eu ainda estava na dúvida o que realmente eu iria colocar ali. Aí eu peguei esse bloco aí, que é um bloco que eu comprei na Shein ou no AliExpress, não me recordo. Também gosto bastante desses álbuns aí. Então, eu achei um sapatinho ali, que eu achei que ia ficar legal, né? Ainda mais por ter só um pé do sapato. Aí eu resolvi colocar bem no centro ali daquele branquinho para dar um destaque maior para ele. Apesar de não ser de cristal, né? Ser só um sapato azul, achei que ia ficar legal assim. Então, resolvi colocar ele lá para dar um destaque maior. Agora eu peguei esse sticker book aí que eu tenho da Disney. Tem diversos personagens diferentes. E eu ainda não tinha visto os da Cinderela, né? Então resolvi pegar ele para ver se tinha alguma imagem que poderia me ajudar nessa colagem. Então aí só não curti muito os adesivos da Cinderela, porque eles são mais pro tom acinzentado do que pro azul. Então se vocês virem aí não tem tantas imagens. E também não queria colocar mais Cinderela, né? Então resolvi pegar esses 2 ratinhos aí. Ainda fiquei pensando bem, porque eu tenho um leve pavorzinho de rato, seja de desenho assim, não sou muito fã também, mas a gente releva, né? Principalmente esses que ficam mais realistas, né? Mas tudo bem, então resolvi pegar eles para poder colocar ali próximo da Cinderela ainda e disfarçar mais aquele espaço azul ali, né? Só que, como eu já comentei aqui, esses sticker books aí sempre as bordinhas são bem grossinhas, assim, branca, o que não me agrada muito. Então, eu resolvi tirar bastante o excesso, né? Não vou tirar tudo, porque senão você acaba sempre rasgando os adesivos, né? Eles são mais sensíveis, assim, são como se fossem papéis mesmo. Então, eu tive que ir com cuidado para fazer as voltinhas. Tirei o máximo que eu consegui, mas ainda vai ficar um pouquinho branco. Mas também não me incomodou, assim, resolvi utilizar eles mesmo. E como tem no desenho da Disney, achei que ia ficar legal, né, para poder colocar ali próximo, colocar alguns bichinhos diferentes também. A cola desses adesivos também não é super forte. Elas aderem bem, assim, mas se você precisar tirar e fazer uma reposição em outro lugar do adesivo, ela sai fácil. Caso fique faltando também, é só a gente passar um pouquinho de cola. Mas normalmente quando você coloca assim, ela fixa bem. Só se você puxar, aí sai fácil. Eu só achei que deveria ter mais animaizinhos, né? Mais coloridinhos, assim. E da Cinderela também ser bem pro tom acinzentado. Foi o que eu não curti bastante dos adesivos do sticker book do tema da Cinderela, né? Porque tem diversos outros que eu curti bastante. Mas eu acabei gostando aí de onde eu coloquei os ratinhos. Achei que combinou, né? Nessa parte aí que ela tá se aprontando, com os passarinhos ajudando ela para arrumar o vestido. Eu achei que ficou legal ali, combinou bem. Agora eu vou colocar essa poltrona aí, né? Como eu já tinha dito para vocês, também vou tirar pela parte da frente, né? Só segurando pelo dedo. E vou colocá-la ali na parte do azul mesmo, só para dar uma disfarçadinha, né? E fazer essa sobreposição. Agora, como vocês sabem, eu peguei essa cartelinha aí de adesivos de frases, né? Que era do Clube da Gabi, eu gosto bastante. Essas aí com fundo preto, eu acho que são as minhas preferidas, as que eu mais uso. Acho mais fácil de combinar nas colagens, né? São mais neutras, então combinam de diversas colagens diferentes. E eu sempre gosto de completar com alguma frase, alguma palavra, algum texto, que acho que fica legal. Acho que dá um complemento bom, assim, nas colagens. Então, acho um bom investimento, se você também faz colagens aí, ter dessas cartelinhas, né? Com fundo preto, aquele fundo mais begezinho também eu gosto bastante.
Tem algumas que tem o fundo transparente que também ficam legais. Então varia de você, né, das colagens que você faz para combinar. As pretas eu acho que são as mais básicas assim, que combinam praticamente com todas as colagens. Acho que é sempre um bom investimento. E eu não me importo se é frases em português, em inglês. Sei que muita gente não gosta, mas para mim não faz muita diferença não. Eu gosto mais do efeito mesmo. Eu acho que dá um efeito legal nas colagens, assim, complementa bem. Então, a colagem de hoje foi essa, no tema da Cinderela. Então, me conta aí o que você achou dessa colagem. Não esquece de avaliar o vídeo dando um joinha. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê. Até mais!